Esse módulo é um módulo de interpretação de espectros de massa, que eu vou passar um pouco do que eu entendo como se deve interpretar o espectro de massas, no uso da minha experiência que eu tenho aí desde 1999, né, do século passado, em interpretação de espectros de massa. Tá? Não vai ser nada perfeito, mas eu acredito que tem bastante informação que vão ser importantes para pessoas aí que estão começando a trabalhar com interpretação de dados de espectrometria de massa, interpretação de espectros de massa. Como a gente deve olhar para um espectro de massas? Né? Quando a gente olha, aí temos um espectro de massas que tem no eixo Y intensidade e no eixo X massa sobre carga. Né? O que nós devemos observar, né, nesse espectro? Primeiro, intensidade dos sinais, né? Ver, né, dar uma olhada, uma avaliada na intensidade dos sinais, tem picos definidos, né? Aí observar massa sobre carga, se existe alguma massa sobre carga que está sendo esperada nesse espectro de massas, né? Existe algum sinal de massa sobre carga que se conhece, certo? Se tem alguns sinais de massa sobre carga que já são usuais de serem encontrados nas injeções, no equipamento que você está analisando, né, que pode ser, na verdade, algum contaminante. Tá? A gente tem que também avaliar se está fazendo quantificação. Será que isso aqui vai ser usado para quantificação de algum composto alvo? Né? Ou se são usados para análises qualitativas, ou se vai fazer alguma quantificação relativa. Né? Então, são vários aspectos que a gente tem que avaliar na hora que a gente vai pegar um espectro de massas para interpretar. Quando nós estamos avaliando, né, um espectro de massas, é super importante a gente pensar que íons podemos esperar em um espectro de massa. Então, essa é a pergunta. Quais íons que a gente pode esperar em eles estarem ali no espectro de massa para ser interpretado? Tá? A gente está, por exemplo, trabalhando no estudo das moléculas que a gente está injetando. Então, é importante a gente saber se a gente sabe alguma informação sobre a matriz, sobre analitos, possíveis compostos. Tá? Isso aí é um planejamento, né? Faz parte de um planejamento do experimento. É você imaginar o que pode pode aparecer ali naquele espectro de massa. Não é? Então, isso é super importante na hora de uma interpretação do espectro de massa. Essas informações, né, que a gente vai ter a mais do que somente um espectro de massas. Um espectro de massas puro e simples, muito difícil de você fazer alguma interpretação. Tá? Então, você precisa de informações sobre isso. Né? Então, é super importante esse aspecto. Na técnica que você vai utilizar para fazer esse espectro, isso é super importante, porque a gente vai observar que tipo de íons a gente pode formar, né? Que a gente pode observar, né, se tem fragmentação, se não tem, né? Quais são as massas moleculares, né, monoisotópicas dessas moléculas. É super importante a gente já ter isso calculado para a gente confirmar, às vezes, no espectro, se a gente está observando as moléculas que a gente está injetando. Qual é o estado de cargas que a gente pode ver? Né? Se a gente tem ele, vai ser monocarregado, dicarregado, tricarregado, assim por diante. Né? Será que é possível aparecer alguns adutos, por exemplo, aduto de sódio, potássio, amônio, né? Dímeros, né? Dímero de próton, de sódio, de potássio? É possível isso aparecer? Né? A gente também é bom a gente entender também as possibilidades, quais são os isótopos que a gente pode observar. Né? Se a gente sabe as fórmulas moleculares das moléculas que a gente está analisando, ou se a gente vê algum padrão isotópico que é aparente, é fácil de às vezes observar, o padrão isotópico do cloro, do bromo, não é?
importante a gente entender esses aspectos aqui, né, do que a gente pode esperar. Isso vai ajudar muito a gente a fazer a interpretação do espectro de massas. Então, vamos agora pôr a mão na massa e pegar um espectro de massas por aí. Esse caso 1. Né? O que a gente pode determinar a partir desse espectro? Né? A gente pode primeiro atribuir o pico base. Né? Qual é o pico base desse espectro? Né? É o mais intenso. E esse íon mais intenso, que é o pico base, ó, é o pico base, ele é o mais intenso do espectro. Olha só. E ele tem massa 91. Né? Então ele tem um MZ 91. E qual será o íon molecular? Né? Porque os espectros de ionização por elétrons, ele tem íon molecular. Por quê? O íon dele tem a mesma massa da molécula neutra. Por isso que ele chama íon molecular. Né? Então, a gente vai ter... Qual que vai ser o íon molecular? Normalmente é o íon de mais alta massa ao lado de íons de baixíssima intensidade e que tem padrão M mais 1, M mais 2. Então, a gente pode atribuir a esse pico, né, como o íon molecular. Íon molecular. E ele tem MZ 92. Aí é importante a gente calcular as perdas neutras em relação ao íon molecular. Então, a gente sabe que a gente está indo, por exemplo, de 92 para 91. Isso aí é a perda de 92 só pode ser a perda de um hidrogênio radicalar, neutro. Certo? Então, é uma molécula que perde um radical hidrogênio. E aí tem outras fragmentações, né? Então a gente vai calculando, por exemplo, do nosso querido íon molecular para os outros íons, né? Aqui nós temos o íon, né? Aqui está de 5 em 5, então temos 60, então aqui é 65, aqui é 70, 75. Então temos um íon 65, então 92 para 65. Isso dá quanto? Então, faz a diferença. Né? 65, 70. 70 para 92 dá 22. 22 mais 5, 27. 27. O que seria 27? 7 poderia ser um íon, um radical. 7 é meio complicado, seria um radical acetila, né? 27 seria algo assim, né? Radical acetila. Meio difícil acontecer isso. Não? Muito difícil, porque esse é um radical que ele é um pouco estável. Você tem um radical junto com o carbono sp2. Isso possivelmente não. Possivelmente não. Tá? Mas então, de onde pode vir esse 65? Pode vir do 91. Então,
Temos lá 91 para 65. Isso dá 26. 26 é conhecido como o acetileno, que tem massa 26. Então, esse sim pode ser uma perda neutra possível, né? E vindo do 91, que já perdeu o radical. Se ele já perdeu o radical, 91, ele não é mais íon radicalar, né? Ele é somente um íon cátion. Esse cátion perdeu uma molécula neutra, dando 65. Tá? E aí a gente pode, com essas atribuições, normalmente um íon superintenso de massa 91, né, a gente conhece como esse íon aqui, né, que é formado por essa estrutura. Ele é muito conhecido por espectrometria de massa, o íon 91. E ele tem essa estrutura aqui, ó, o íon 91. Então, essa estrutura, uma estrutura muito conhecida, porque ele formando o íon tropílio. Arranja formando íon tropílio mais à frente. Tropílio. Então, possivelmente essa estrutura e esse íon de MZ91, 91, certo? Ele fragmenta para 65 com perda dessa parte da molécula aqui. Então, ele fragmenta perdendo isso aqui, que é justamente essa parte. Então a gente pode interpretar isso como sendo o espectro do tolueno. Vocês podem observar que eu usei algumas informações que estavam no meu hardware, né, na minha memória. Tá? A informação do 91 bate com 92 aqui. A informação do 65, que é perda de 26, que a gente sabe que 26 é acetileno. Tá? Isso você substitui por uma tabela. Existe uma tabela onde você tem esses pedaços. E esses pedaços te ajudam a você interpretar o espectro. Com o tempo você vai memorizando isso. Né? E aí você pode propor um mecanismo de fragmentação. Então, uma molécula que nem essa, a gente usa esse tipo de denotação, porque ele é um íon cátion radicalar, ele perdeu um elétron, e aí ele fragmentou, dando o íon 91, né? Ele fragmentou o 91, fragmentou dando o íon 91, CH2, pela perda de um hidrogênio radicalar, forma o íon que vai se tornar íon tropílio, e aí ele perde essa parte da molécula, formando uma estrutura que vai ter 5 carbonos positivos. Tá? Então, essa aqui é a interpretação desse espectro. Olha só que coisa bonita.